Fala galera, mais um vídeo para o nosso blog opiniãodetudo.com e para o canal Opinião de Tudo, continuando aí a série de aulas de PHP. Essa é a nossa quinta aula, né? E nessa aula nós vamos continuar a criação da área administrativa da loja virtual. Então na aula anterior nós começamos a criar aqui o arquivo que faria o login, né? E aí hoje, para dar continuidade, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte: vamos imaginar que o sistema vai ser acessado pela primeira vez. E nessa primeira vez ainda não existe nenhum usuário cadastrado. Como no nosso projeto também terá uma área de cadastro de usuário, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar a tela de cadastro de usuário, porque antes de fazer o acesso, nós vamos verificar se já existe algum usuário cadastrado. Se ainda não existir nenhum usuário cadastrado, ao invés de carregar a tela de login, né, essa página de acesso restrito aí para digitar o usuário e a senha, nós vamos mostrar a tela de cadastro de usuário para que antes de criar o login, antes de fazer o login, né, seja possível cadastrar um usuário. Para isso, então, vamos criar aqui um arquivo novo. E esse novo arquivo também aqui do tipo PHP, nesse arquivo novo nós vamos criar um formulário de usuário, né, de cadastro de usuários. Então nesse formulário eu vou apagar aqui o HTML, porque essa página vai ser incluída em uma outra, então eu não preciso desse código HTML aqui. Eu vou criar basicamente só a estrutura do formulário. Então, para a gente não perder muito tempo, como a gente já tem aqui o formulário da aula anterior, eu vou copiar ele, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o formulário. E vou colocar ele aqui. A diferença é que aí no cadastro, além do campo usuário e senha, eu vou colocar um campo de confirmação de senha. Então aqui eu vou aumentar, tá? Vou colocar aqui confirmação de senha. E eu vou colocar no nome desse campo de senha 2. E além do usuário, né? Lá no nosso banco de dados, só vamos dar uma conferida que eu não estou me recordando direito quais são os campos do nosso cadastro de usuário. Então vamos dar uma olhadinha aqui no PHPMyAdmin, o banco que a gente criou. Vamos lá, tá meio lerdo aqui o negócio. Tá aí. Então aqui no nosso banco de dados, na tabela usuários, nós teremos o campo, ou melhor, os campos: o nome, o e-mail e a senha. Então na verdade aqui o nosso usuário vai ser o e-mail. Beleza, então a gente tem o usuário que vai ser o e-mail, vou até colocar aqui entre parênteses, e-mail. O campo senha, e a confirmação de senha, e aqui antes do nome do usuário, que vai ser o e-mail, eu vou colocar o nome, que aí a gente grava o nome da pessoa, o nome de usuário, que vai ser o e-mail para ele fazer o acesso, ou de repente a gente pode gravar um usuário mesmo, sem ser um e-mail, mas aí eu acho que o legal seria o e-mail, porque aí se quiser depois fazer uma opção de recuperar senha e tal, dá para fazer pelo e-mail. Para ficar organizado aqui o nosso projeto, dentro da pasta admin, eu vou criar uma nova pasta e vou chamar essa pasta de usuários. E beleza, dentro da pasta usuários eu vou salvar esse arquivo como index. Beleza, feito isso a gente já tem aqui, ó, uma telinha de cadastro de usuários. Eu só vou colocar aqui em cima, antes do formulário, o texto, né, dentro de um H1, cadastro de usuários. Usuários, show de bola. Tá aí, salvei esse arquivo. Tá? Agora a gente tem aqui
a página principal aqui, quando a pessoa for tentar acessar essa área, né, que vai ser o acesso restrito. E nessa página aqui nós temos que fazer a verificação para ver se já existe um usuário cadastrado. Caso não exista ainda, né, usuários cadastrados, aí sim, se já existir, ele mostra aqui o formulário de login. Se não, ele vai mostrar primeiro essa tela aqui para cadastrar o usuário, que ainda não funciona. Mas já vamos deixar essa parte aqui funcionando, né? Então, nós criamos na aula retrasada, na aula passada também, né, junto com a tela de login, a gente criou aqui, ó, na pasta includes, o arquivo de conexão. Então, o que a gente vai fazer para fazer essa verificação? Aqui na área restrita, eu vou incluir um código PHP. Então, quando a gente abre aqui a tag PHP, né, ele entende que esse bloco é um bloco que tem que ser interpretado pelo PHP. Show, né? Todo mundo acho que já entende essa parte, ou já entendeu. Caso alguém tenha dúvida, posta um comentário aí no canal ou então lá no blog. Aqui, primeiro eu vou incluir, né, o arquivo conexão. Então, o meu arquivo conexão com base, né, nesse arquivo eu estou mexendo aqui no arquivo index que está dentro da pasta admin, que é essa pasta aqui, ó, admin. Então, eu estou mexendo nesse arquivo aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso acessar o arquivo que está uma pasta antes, né? Então, eu tenho que subir uma e entrar dentro da pasta includes. Para isso, eu vou colocar aqui ponto barra, subir uma pasta. Então, eu fiz o quê? Ponto barra é para mim subir uma pasta. Eu estou na pasta admin aqui, que é esse arquivo que eu estou acessando. Eu vou subir uma pasta, então eu vou voltar para a pasta loja. Então, aí eu venho para dentro dessa pasta. Agora eu tenho que acessar a pasta includes, então eu digito aqui includes barra conexão.php. Beleza. Chamei o arquivo de conexão que a gente já está conectado com o banco de dados. Agora eu vou verificar se já tem usuários cadastrados nesse banco de dados. Para mim fazer essa verificação, eu vou ter que fazer uma busca dentro da tabela usuários que está no banco de dados opinião de tudo. Então aqui eu vou criar uma variável, verifica usuários, e aí aqui dentro eu vou fazer uma consulta no banco. Lá no meu arquivo em conexão, que já está linkado aqui, eu tenho o nome do link, né, que é esse link aqui que faz a conexão com o meu banco de dados. Eu declarei essa variável chamei ela de link para mim usar essa query aqui agora, que é uma consulta no banco de dados. O comando que eu colocar aqui vai ser executado direto lá no banco de dados. Eu vou colocar aqui primeiro a variável link, para ele saber qual é o banco de dados que essa query tem que se comunicar, né? Que ela vai ter que manipular. E aí aqui dentro eu vou colocar um select asterisco from usuários limite 1. Por que o limite 1? Eu vou limitar essa consulta a um resultado. Porque se tiver 300 ou 1000 usuários cadastrados, eu não vou precisar pesquisar todos. Eu só preciso saber se tem mais de um. Então, se ele tiver pelo menos um, eu vou mostrar a tela de login. Se ele ainda não tem nenhum, nesse caso sim, eu não vou exibir a tela de login, eu vou exibir a tela de controle de usuário. Então, para isso aqui, eu fiz lá a consulta no banco, buscando aí todos os usuários, mas limitando a consulta a me retornar um único registro. Feito isso, eu vou usar aqui uma condição, que vai ser um if. E nesse if aqui eu vou colocar o que? Uma SQL underline num underline rows. Verifica usuários. Então essa função MySQL underline num rows, ela vai me retornar a quantidade de registro que essa query me retornou. Então, se ela retornou MySQL underline num rows retornar 0, significa que ainda não tem nenhum usuário inserido. Beleza, então se essa condição for verdadeira, né, ou seja, se retornou maior que 0, significa que já existem usuários cadastrados. Se existem, eu vou mostrar esse formulário. Se não, vou colocar aqui uma
continuação embaixo. Então, se não existe, se existir, né, usuário cadastrado, ele mostra a tela de login. Se não, eu uso um else aqui. E aí, se não existir, eu vou usar um include. E aí eu volto a ver aquela questão da pasta. Esse arquivo, que é o arquivo que a gente está manipulando, ele está dentro da pasta admin, que é essa pasta aqui. Se eu quiser incluir o arquivo usuários, eu tenho que abrir a pasta usuários e abrir o arquivo index. Então aqui eu vou colocar include usuários barra index.php, para mim incluir no arquivo atual o arquivo index que está dentro da pasta usuários, que é nada mais, nada menos do que essa tela aqui de cadastro de usuários. Beleza? Então vamos ver se isso aqui funcionou para a gente testar. É só acessar aqui um localhost barra loja, né? Que é o nome do nosso projeto, barra admin, que é onde está a nossa tela de login. Opa, deu um erro aqui, não declarado MySQL num host. Vamos conferir isso aqui. MySQL underline num host. Qual que é o erro? 14. MySQL underline num host. Vamos ver o que sucede. Verifica usuários. Opa, eu coloquei um cifrão aqui, tá? Esse cifrão não existe, que aí eu declarei uma variável. Na verdade eu tenho que chamar a função MySQL underline num host, tá? Perdão aí pelo erro. Vamos verificar agora. Show de bola, ó. Então, se ainda não tem nenhum usuário cadastrado, ele vai mostrar aqui cadastro de usuário. Só que aí está mostrando aqui a parte de acesso restrito. O ideal é a gente não mostrar. Para isso é só eu pegar esse acesso restrito e colocar aqui embaixo. Feito isso, a gente vai abrir aqui. Como não tem nenhum usuário cadastrado ainda, ele mostra a tela de cadastro de usuários e não a tela de login. Beleza? Na próxima aula, eu vou cadastrar, a gente vai fazer o cadastro do usuário, tá? Então, para a aula não ficar muito longa, vamos parar por aqui. E aí na próxima aula a gente já cria essa tela de cadastro de usuários aí, beleza? Pessoal, um abraço. Espero que vocês estejam gostando das aulas, tá? Quem tiver dúvida aí, manda aí um comentário, pode perguntar. Assim que eu tiver um tempinho eu já respondo lá. E realmente o intuito aí das aulas é que ajude de alguma forma aí o pessoal que às vezes não consegue acompanhar na aula, ou tem alguma dificuldade na aula, ou algum profissional em afins aí que tenham ou estejam aprendendo PHP. E eu espero que ajude aí o máximo de pessoas possíveis, tá? Embora já exista aí uma quantia relevante de material de PHP, eu espero que de alguma forma eu possa contribuir aí com mais um pouco de conteúdo para a internet e para o pessoal que está aprendendo de uma forma fácil e rápida. Falou, galera, um abração, fui!